Que a graça do Senhor Jesus seja com todos, que o amor de Deus seja derramado em cada coração pelo Santo Espírito que nos foi outorgado. Dando continuidade à nossa série de estudos sobre a preparação para a grande crise final dos últimos dias, estamos falando agora um pouco sobre as similitudes existentes entre o antigo Israel e o Israel dos últimos dias. O texto inicial, para que nós possamos iniciar, nós falamos desse texto ontem, nós lemos até esse texto ontem, encontra-se em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10, onde nos diz que nós somos uma geração escolhida. Quantas e quantas gerações esse mundo não já conheceu? De pessoas das mais variadas culturas, de pessoas nas mais variadas nações, com costumes peculiares, específicos umas das outras. Mas 1 Pedro 2, 9 e 10 diz que haverá uma geração que será escolhida. Essa geração, ela será escolhida para um determinado propósito. Quando nós entendemos dessa forma, nós começamos a compreender então sobre o que o texto bíblico, sobre o que Pedro estava se referindo quando ele fala aqui de uma geração escolhida. Essa geração escolhida, essas pessoas nascem em um determinado tempo. Essas pessoas nasceriam, estariam presentes na face da terra, justamente nos momentos que antecederiam o final da história do pecado. E isso é absolutamente fantástico, isso é incrível. Essa geração escolhida dos últimos dias não seria apenas uma geração, um grupo de pessoas que viveria na terra como qualquer outro grupo de pessoas que a antecederam. Essa geração escolhida seria um sacerdócio real. Eles seriam escolhidos para ministrar. Você já parou para pensar a profundidade dessas palavras? Se você faz parte da geração escolhida, você foi escolhido para ministrar. E mais do que ministrar, você foi escolhido para desempenhar um sacerdócio. Isso mesmo. Assim como os antigos israelitas tinham um sistema de sacerdócio, onde havia uma ministração, como diz lá o livro de Hebreus, de dons e de ofertas. A geração dos últimos dias, a geração escolhida, eles haverão de ser todos eles sacerdotes, e eles irão ministrar para o resto da terra. Isso é muito grandioso. Eles serão uma nação sagrada, um grupo de pessoas sagrado, um grupo de pessoas separado, um grupo de pessoas que não foi permitido que se misturassem com Babilônia. Essa é a diferença aqui. Essa geração de pessoas é sagrada. A palavra santo é o ágios, quer dizer separado, não há mistura, há uma separação, justamente para que eles possam ministrar. Eles não trabalham misturando-se, eles não trabalham sendo misturados, eles trabalham resgatando. Essa é a nação sagrada, um povo peculiar. E esse povo deve exaltar os louvores, as virtudes daquele que o chamou para fora da escuridão para a sua luz. O principal ministério, o ministério central dessa nação escolhida é exaltar os louvores, é glorificar o nome daquele que chama das trevas para a luz. Deus chama das trevas para a luz. É Cristo quem chama das trevas para a luz. E a mensagem central é apresentar esses louvores, é engrandecer, apresentar o plano de salvação, o plano de vida eterna daquele que chama das trevas para a sua luz. Bem, voltando para o nosso tipo, você vê um tipo e um antítipo também, nos textos de Êxodo 3, capítulo 3, capítulo 5, capítulo 8. Nós vemos um tipo e um antítipo quando Moisés se aproxima do faraó. Quando você lê esses capítulos, você vai perceber que Moisés ele faz um pedido, não dele próprio, mas algo determinado por Deus. O pedido de Moisés é para que o seu povo, o povo de Deus, tivesse a permissão de ir 3 dias de viagem ao deserto. Que pedido? Ele se aproxima e você vai ver esse pedido sendo repetido também 3 vezes. Olha só que interessante. É um pedido feito 3 vezes, onde ele chega até Faraó, lembrando que Faraó tem toda uma simbologia aqui por trás dele, e ele então diz, olha, eu estou levando o meu povo 3 dias de viagem até o deserto. O que na verdade Deus queria?
que na verdade Moisés estava tentando fazer ali, claro que sendo usado por Deus, ele estava tentando restabelecer a adoração. Sendo escravos do Egito, os filhos de Israel não tinham mais liberdade para adorar a Deus. A liberdade de adoração estava tolhida. Eles estavam escravizados dos ritos das cerimônias paganizadas do Egito. Mas agora Deus diz que deseja libertar seu povo. O objetivo da libertação do povo, primeiramente, antes de levá-los para a terra prometida, antes de levá-los para uma terra que emana leite e mel, antes de levá-los para a terra da promessa, é levá-los para o deserto. É no deserto que a adoração se faz. É no deserto, durante os 3 dias, ao final dos 3 dias, que uma adoração verdadeiramente pura pode acontecer, porque o deserto, ele representa a purificação antecedente à adoração. Precisa haver uma purificação, um processo de purificação antecedente à adoração. E essa adoração, realmente, o ritual dessa adoração, que é aceitável diante do Senhor, ele ocorre após 3 dias de viagem no deserto. E esses 3 dias nos lembram também alguns eventos. O Filho do Homem haveria de ficar 3 dias e 3 noites no ventre da terra e no 3º dia ele ressuscitaria. Então você tem vários tipos aqui relacionados com os 3 dias de viagem ao deserto. O primeiro texto é o texto de Êxodo, capítulo 3, versos 17 a 18. Portanto, disse eu, eu vou fazer com que vocês subam da aflição do Egito, vocês vão para a terra que é do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu, do Jebuseu. Por que Deus usa esses nomes aqui tão estranhos? Deus está dizendo que enquanto ele efetua justiça, enquanto ele efetua os seus juízos, ele também traz salvação, libertação e recompensa para o seu povo. Chegou o momento do cumprimento das suas promessas. E Deus apresenta isso como sendo a terra que emana leite e mel. E Deus diz aqui, eles ouvirão a tua voz. Você vai com os anciãos de Israel até o rei do Egito e você vai dizer, esta é a mensagem. A mensagem básica de libertação de Deus para o seu povo era essa. E essa é a mesma mensagem também de libertação para o povo de Deus agora nos últimos dias. O Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Irmãos, sempre Deus nos encontra. Sempre Deus vai encontrar você, onde quer que você está. Você pode estar perdido, você pode estar com pensamentos aí sem pé nem cabeça, da maioria das vezes, mas o Senhor, ele encontra você. Você não sabe sequer que está perdido. Você está acorrentado. Você pode estar aí sendo escravizado pelos pecados da vida, pelos pensamentos negativos. Você pode estar escravizado pela morte de um parente, pela depressão, pela angústia, pelos pecados. Mas Deus o encontra sempre. Deus o encontra. Se há uma relação de Deus com o seu povo e se existe o cumprimento das suas promessas, o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Quando Deus te encontra, Deus te convida. Deus te encontra para que você seja levado, para que você seja tirado da aflição, da angústia do pecado, da escravidão desse mundo e você seja levado. Você caminhe 3 dias e vá para o deserto, como nós falamos. Depois dos 3 dias no deserto, a restauração da adoração verdadeira a Deus, ela precisa acontecer, ela será feita. É por isso que aqui diz, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor, nosso Deus. Essa é a primeira vez que é falado sobre isso com o faraó. Essa é a primeira passagem, Êxodo 3, 17 e 18. Aqui não aconteceu nada de pragas. Faraó se endurece. Na verdade, Deus está lutando aqui, vamos dizer assim, com o faraó, para levar o seu povo, trazer o seu povo de volta para a adoração. O outro texto é o texto de Êxodo 5, verso 1 ao 3. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó, assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. É o texto de Êxodo 5, 1 a 3. Essa festa aqui não é nitidamente uma festa conforme foi estabelecida para Israel, porque ela não tinha sido estabelecida ainda. Aqui seria apenas um caminho de 3 dias. Aqui seria uma adoração principal. Que adoração era essa que Deus estava tentando restabelecer para Israel? Durante os 3 dias de caminhada, não teria como Deus estabelecer para eles aqui tabernáculos, não teria como Deus estabelecer para eles aqui festa de trombetas, nada disso. De forma alguma. Eles iriam celebrar essa festa de adoração a Deus no deserto. Mas veja o que acontece aqui.
É exatamente por causa dessa palavra de Deus que o faraó responde: quem é o Senhor para que eu lhe ouça a voz e deixe ir a Israel? Todo o ponto do endurecimento de faraó resulta em se opor ao estabelecimento da adoração, conforme determinada por Deus. Será que nós estamos entendendo aqui? O ponto da incredulidade de Faraó representa aqui, o rei do Egito, está representando aqui, nesse contexto, o rei de Babilônia também, ele está representando também, nesse mesmo contexto, a besta, lá em Apocalipse capítulo 13, ele está tipologicamente aqui apresentando os poderes do mundo, se opondo contra o Deus de Israel, quando Deus, na última obra, na última mensagem deste mundo, estará resgatando pessoas, onde Deus estará enviando seus servos para resgatar as pessoas, tirá-los da fornalha de ferro do pecado do Egito, através do grande libertador. Moisés é um tipo de Cristo, como sendo o grande libertador da escravidão e do pecado. E você vê que Faraó aqui é um tipo de Satanás, é um tipo da besta. Quem está por trás de Faraó é Satanás, ele é um tipo de besta aqui. E veja que ele se opõe a isso. Ele não se opõe, vamos dizer assim, diretamente à questão da saída. Ele não reconhece o Senhor. Ele não aceita. Então você vê que aqui está claro, o mesmo espírito de 2 Tessalonicenses. O espírito do anticristo lá em 2 Tessalonicenses. Ele deixa claro que ele é o desprezador da lei, da palavra do Senhor. Você vê aqui Faraó desprezando o Senhor da mesma maneira, porque ele não conhece esse Deus, a personalidade desse Deus. Eles não conhecem o Senhor, nem deixarei a Israel. Não reconheço o Senhor não é Deus para mim, também não deixo Israel adorar. A mesma coisa a besta faz nos últimos dias. Não reconhece o Senhor, também não deixa Israel espiritual adorar, Israel é perseguido. E aí eles continuam dizendo, o Deus dos hebreus nos encontrou. Você percebe que essa será a temática agora dos últimos dias, a grande batalha entre o bem e o mal. O Deus dos hebreus nos encontrou. Deus tem encontrado você. Deus está te chamando, Deus está te convidando para fazer parte do seu povo. Você sente que Deus te chamou, mas você não tem forças para se livrar da fornalha de ferro do Egito. Você não tem forças para ser liberto pelas suas próprias forças do pecado que, como diz o livro de Hebreus, fortemente lhe assedia. Você não tem forças para ter uma vida vitoriosa em Cristo Jesus, você não tem forças para fazer a vontade de Deus, você não tem forças para sair do erro, do engano, ou quem sabe lá de dentro do sistema religioso que você está por causa de fulano, de Beltrano, de alguém que vai dizer que você está louco, que não é bem assim. Bem, você precisa entender, você precisa ter a ciência que o Deus dos hebreus lhe encontrou. E você precisa entender que Deus está tirando você do Egito, da fornalha de ferro, de fogo, como diz a Escritura, e Deus está tentando levar o seu povo para o caminho do deserto. Deixa-nos ir, pois, caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, e não venha ele sobre nós com pestilência ou com espada. Veja, aqui a linguagem de Êxodo 5, verso 1 ao 3 diz, somente através da adoração correta, qualquer outro tipo de adoração não conta com a bênção de Deus. É isso que está sendo dito aqui em Êxodo 5, verso 1 ao 3. E o que Moisés e Arão estão falando aqui, eles estão dizendo o seguinte, essa adoração é para ser oferecido sacrifícios ao Senhor. Essa adoração precisa ser feita, e ela precisa ser cristocêntrica. Cristo precisa ser o alvo central dessa adoração. O outro texto está em Êxodo 8, Êxodo capítulo 8, versos 25 a 27. Mais uma vez, já está agora nas pragas. As pragas estão acontecendo agora, as coisas já evoluíram. Faraó não deixa Israel adorar. Faraó não deixa Israel sair do Egito para que ofereça adoração ao Senhor. Então chama Faraó a Moisés e Arão e diz, vão, ofereçam sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. O que acontece aqui? Nós temos aqui um Faraó, mais uma vez, como nós temos falado esses dias, propondo ecumenismo para Israel. E o que nós estamos fazendo aqui? Nos preparando para a crise final. Então, se nós estamos nos preparando para a crise final, e se a palavra de Deus diz que tudo quanto foi escrito para o nosso ensino, é lógico entender que
Assim como o faraó, aqui já na época do Egito, estava propondo ecumenismo para Israel, hoje também a besta proporá ecumenismo através da imagem da besta. E você vê que o faraó diz aqui, tudo bem, você pode adorar ao seu Deus, mas desde que seja no Egito. A mesma coisa hoje tem sido feito, irmãos, a imagem da besta. Você pode adorar a Deus desde que você esteja aqui dentro do Egito, desde que você esteja vinculado ao Egito, desde que você faça tudo aqui debaixo da batuta do Egito. O Egito é Babilônia também. E no verso 26, Moisés responde, não, nós não podemos fazer assim. Não é certo. Nós não podemos fazer dessa forma. Como é que nós vamos oferecer uma adoração ao nosso Deus de uma forma abominável aos egípcios? A nossa adoração não tem nada a ver com a adoração de vocês. A nossa adoração é abominável a vocês, e a de vocês é abominável a nós. Moisés está falando que existe uma linha de separação entre Israel e o Egito. Mas o que é que acontece hoje? A linha de separação, ela praticamente hoje tem sido rompida. Não existe essa linha de separação. E aqui Moisés continua, porque se a gente oferece esse sacrifício, eles vão nos apedrejar. Por quê? Porque eles iriam fazer os sacrifícios ali através dos cordeiros. Ou quem sabe de um novilho, como era no santuário, e a vaca era sagrada no Egito. Agora veja mais uma vez o que Moisés fala, no verso 27. Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto. Nós só podemos fazer o sacrifício no deserto. Não há outra maneira. Não há outra forma de fazer adoração a Deus no Egito. Não há uma maneira de se ligar ao Egito. Não há nenhuma outra maneira de haver uma picuinha com o Egito, porque a ordem de Deus é sair do Egito, caminhar 3 dias e fazer a adoração. E então nós podemos adorar o Senhor nosso Deus como Ele nos disser. Que adoração é esta aqui? Que era tão abominável aos egípcios. Nós já vimos que era a utilização aqui dos animais nos sacrifícios. Agora, vocês percebem uma coisa aqui. Os egípcios adoravam no dia do sol. Os israelitas estavam escravizados, eles não podiam adorar no 7º dia, conforme está na palavra. Isaías 56:6, Deus diz, quem se chega ao Senhor para o servir e para o amarem, sendo servos seus, todos os que guardam o sábado, não profanando, e abraçam a minha aliança. Então, quando Moisés fala aqui em Êxodo 8, que ele está indo de caminho de 3 dias para o deserto, que eles estão indo para adorar o Senhor Deus, conforme o Senhor os ordenou, eles estão indo para realizar os sacrifícios, conforme ordenado pelo Senhor. E o Senhor diz em Isaías 56:6, que eles irão servi-lo, sendo servos seus. E eles estão restaurando aqui. Eles estão indo para o deserto, caminho de 3 dias, para restaurar uma adoração ao Senhor no sábado. Então, servir ao Senhor aqui, conforme Isaías 56:6, conforme os textos que nós temos visto aqui, Êxodo 3, Êxodo 5 e Êxodo 8, o tempo inteiro a insistência de Deus para a adoração de Israel, saindo do Egito, sem poder adorar, não é para adorar no Egito, tem de se afastar do Egito, caminho de 3 dias, ir para o deserto, significa a restauração do serviço de comunhão, de adoração a Deus, com 2 pontos aqui principais. O primeiro ponto principal aqui é cristocêntrico da forma que era no passado, que era preciso que houvesse ali o sacrifício do cordeiro, porque Cristo é o cordeiro de Deus, e tinha de ser no sábado também. Então, Êxodo 5, capítulo 5, versos 4 e 5, você vê o rei do Egito dizendo isso aqui para eles. Peraí, por que Moisés e Arão? Por que Moisés e Arão? Por que vocês querem que o povo pare as suas obras? Por que vocês querem que o povo pare de trabalhar? Vocês querem levá-lo para longe. Eles são muitos. Êxodo capítulo 5, verso 4 ao 5. Vamos ler aqui na Almeida até, que é mais fácil. Êxodo capítulo 5, versículo 4 ao 5. Ele diz assim, versículo 4 ao 5. Cadê o Êxodo? Pronto, achei. Êxodo capítulo 5, versos 4 ao 5. Então lhes disse o rei do Egito. Quando é que ele diz isso? Justamente depois que eles falam que precisam ir caminho de 3 dias para adorar ao Senhor. Oferecer sacrifício, já fica claro que é cristocêntrico. É algo feito cristocentricamente, porque precisa ter a menção ao cordeiro, ao sacrifício do cordeiro, não é verdade? E agora como é que isso é feito? Em que dia isso é feito? Verso 4. Então lhes disse o rei do Egito, por que Moisés e Arão? Por que interrompeis o povo no seu trabalho? Claro, eles teriam
3 dias caminho no deserto para ir. E 3 dias caminho no deserto para voltar. Não é verdade? 3 dias caminho no deserto para ir. 3 dias caminho no deserto para voltar. E eles teriam um dia para adoração. Nossa, como isso aqui é fantástico. Como isso aqui é maravilhoso. Você já tinha pensado nisso? E aí o rei do Egito diz, peraí, não. Vão trabalhar. Será que hoje o mundo não diz a mesma coisa? Será que não é essa a mesma mensagem que nós temos hoje desse Egito espiritual dos nossos dias, essa Babilônia espiritual, diz, vão as tarefas de vocês, vão dizer a mesma coisa. Diz também o faraó, o povo da terra é muito e vocês estão distraindo ele das suas tarefas. Estão distraindo ele das suas tarefas. E aí o faraó dá a ordem ao povo e diz, olha, não deem palha ao povo, esse povo precisa trabalhar. Esse povo não pode ir. Eles não podem ir 3 dias, 3 dias ir, 3 dias voltar, você tem 6 dias. Olha como fica claro aqui as coisas, como é tremendo isso. Então, se você tem um caminho de 3 dias, você tem 6 dias trabalharás. Você tem 3 dias para ir, 3 dias para voltar. Então, sobra um dia. Então, se eles estão 3 dias indo, eles não estão fazendo o ritual. Eles vão 3 dias voltando, e um dia é o dia da adoração, o dia do sacrifício no deserto. E agora aqui, o que acontece? O faraó diz, não. De forma alguma. O faraó dá um tipo aqui. Um tipo da imagem da besta. Agora, nos nossos dias. Ele diz, olha, vamos aumentar o trabalho. E aqui você vê, eles precisam trabalhar para que eles não apliquem os ouvidos a palavras mentirosas. Qual era a palavra mentirosa aqui? Era sobre adoração. Deus estava chamando Israel para restaurar essa adoração. E aí Faraó fica irado, não é isso? Porque ali você tem uma tentativa de Deus de que os filhos de Israel restabelecessem aquela adoração verdadeira. E isso ia ser no sábado. O Israel moderno também é chamado para isso. O Israel moderno espiritual é chamado para manter o sábado, o seu sábado também. Tem pessoas que só ouvir falar na palavra sábado já tem um arrepio assim. Um arrepio como se estivesse falando uma coisa, nossa, é um sacrilégio. Infelizmente. Mas o Israel espiritual hoje, aqueles que o Senhor convida como bom pastor, em João capítulo 10, que ele tira para fora do aprisco da ovelha, tem muita gente, irmão, que pensa que está desperto aí de alguma coisa, mas é só uma ovelhinha presa no aprisco dos homens, com a placazinha lá da igreja dele. Só isso. Esse Israel espiritual está sendo chamado para ser emancipado completamente da Babilônia, do Egito. Isaías 56 fala disso. A grande reunião de todos aqueles que são chamados para reconhecer a identificação. Primeiro, eles têm essa compleição, essa compreensão perfeita do caráter do seu Deus, que foi perdido lá na época do Egito, é perdido agora também, e então entendem o sentido de adorar aquele que fez os céus, a terra e o mar e as fontes das águas, conforme se encontra lá em Apocalipse, capítulo 14. Isso inclui muitas pessoas. Isaías 56, verso 2 e 8, Deus está falando isso, é bem-aventurado. Não digo estranho, não digo eunuco, eu sou uma árvore seca. Não, eu estou reunindo todos aqueles para que possam adorar. É essa a palavra de Deus, para que possam adorar. E o Senhor diz, a minha casa será chamada casa de oração para todas as pessoas. Então, você vê esse antítipo se cumprindo aqui, conforme a palavra de Deus. Então, a primeira coisa que Deus fala, e essa é a mensagem central, você vê o seguinte, né? É muito importante isso aqui, muito interessante. Porque o Egito recebe uma mensagem de verdade presente, como nós tínhamos falado esses dias. Às vezes nós pensamos que a mensagem para o Egito, ou às vezes nem tinha mensagem, era só dizer, vim tirar meu povo, não liberta, cai praga. Liberta o povo, não liberta, cai praga. Praga, não liberta, praga, não liberta, praga. Não é assim, existe uma mensagem aqui. Existe uma mensagem de Deus, uma mensagem presente. E mais uma vez, isso vai ter a ver com adoração. Quer queira, quer não. Quer aceite, quer não. É como dizia, né? É uma frase bem interessante que diz, né? Jesus vai voltar. Mesmo que você não aceite, mesmo que você não acredite, ele vai voltar. Mesmo que você não queira, ele vai voltar. Você esteja preparado ou não, ele vai voltar. Acredite ou não, ele vai voltar. A mesma coisa aqui.
Você tem uma mensagem presente, uma verdade presente. A mensagem presente aqui, a verdade presente na libertação dos filhos de Israel do Egito, que é uma mensagem que tem um cumprimento antitípico agora nos últimos dias para o Israel espiritual, é a mesma, a adoração. Você vai ver Apocalipse 13, aquele que não adorar a imagem da besta. Quem não adora a imagem da besta, aí a besta manda matar. Quem adora a imagem da besta recebe a marcazinha, é que nem um gado, é marcado. Adorou a imagem da besta, recebe a marcazinha dela, aí pode comprar ou vender. E as pessoas esquecem disso, a gente tem falado tanto nisso aqui. Não existe marca da besta sem primeiro adorar a imagem da besta. Não existe. A gente não pode começar uma coisa pelo final, tem que começar pelo início. Está lá em Apocalipse 13. A mesma coisa aqui. Então, essa é a mensagem que Deus ele apresenta agora para esses dias, para os nossos dias. Essa adoração ao Criador que mostra que alguém faz parte da nova aliança. Se fala tanto em nova aliança. Nossa, toda nova aliança. Irmão, você é um legalista. Você é um legalista. Nós estamos na nova aliança. Você está na antiga aliança. Não é? Quando alguém chegar para você e falar nessa história de nova aliança, dizer que você não está na nova aliança. Não, você não está na nova aliança, a lei já passou, aí mistura, né? Mistura lei moral com lei cerimonial, aí mistura tudo. Pega aquela mistura toda. Aí você vai lá para Hebreus, por exemplo. Hebreus capítulo 8, verso 10. O que é que Deus está fazendo aqui? Pega aqui o versículo 8, por exemplo. Hebreus capítulo 8, verso 8. E aí diz, de fato, repreendendo-os. Olha, Deus está repreendendo hoje também um monte de gente que fica falando aí umas coisas sem pé nem cabeça. E Deus repreende, Deus diz, eis aí vem dias, diz o Senhor, eu firmarei nova aliança com a casa de Israel. Que nova aliança é essa? Que Jesus falou lá no dia da ceia. Esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Olha como as coisas fazem sentido, né? Quando a gente não quer confundir ninguém, é só deixar a palavra de Deus falar. E aí, firmarei nova aliança com a casa de Israel, a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, quando os tomei pela mão para os conduzir fora da terra do Egito. Por que essa aliança é diferente? Simples, porque quem quebrou a aliança foram eles, não foi Deus. Então, quando se fala em nova aliança, muitas vezes, a pessoa pega como se fosse uma coisa totalmente estranha. Deus está fazendo uma coisa totalmente estranha. Claro que Deus está fazendo uma coisa totalmente estranha, em um certo sentido, porque ele está colocando a aliança agora dentro do coração. Verso 10. Esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias. Na sua mente imprimirei as minhas leis. Então, como é que esse pessoal que fala que está na nova aliança? Não, estou na nova aliança. Tá ok, você está na nova aliança tal. E a lei de Deus? Está onde? Não existe a lei de Deus. Então você não está na nova aliança. Porque a palavra está bem clara aqui. Esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias. Na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as escreverei. Resultado, existe uma relação íntima e pessoal agora de quem está na nova aliança. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. É isso. É isso que faz parte da nova aliança. É nisso que consiste a nova aliança. E aí você não pode simplesmente pegar e amputar a nova aliança, fazer da nova aliança um retalho, como algumas pessoas fazem. Tem pessoas que vão cortando a nova aliança, tem gente que traz monturo que ficou lá atrás e quer trazer para a nova aliança também. Às vezes as pessoas complicam as coisas. Então, como Deus chamou os filhos de Israel para fora do Egito, para que pudessem viver essa nova aliança, eles não conseguiram, eles quebraram, porque o coração era endurecido. E agora também o nosso coração é endurecido. Só que existe algo diferente, existe a graça. A graça em Cristo Jesus. E hoje, Deus imprime através do Espírito, lá na sua mente e no seu coração. O que capacita que nós possamos ter um relacionamento pessoal com Deus. Ezequiel 20, 12 a 20, que é um texto bastante conhecido, Deus diz, também lhe dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles. Mas tem gente que só eu vi esse texto aqui e diz, nossa, isso aqui é a velha aliança. Tá bom, então pega Hebreus 8 e lê, e vê o que é que tá falando lá, isso é de nova aliança também. Tudo bem? Então esses 40 anos que eles ficaram no deserto, o que acontecia? Aí você vai para Êxodo 16, todas as semanas Deus estava ali com eles, restaurando a verdadeira adoração, tanto que Deus mandou o maná. E eles ali comemoravam a cada sábado. Ali você tinha o memorial da criação. Tinha o memorial da criação ali. Então, mas só que hoje
O perigo é seguir os passos errados do antigo Israel. Seguir os passos errados. E não ter o cuidado em manter essa inscrição da nova aliança no nosso coração. Interessante, é Deus quem disse que é a nova aliança. Paulo está usando isso lá em Hebreus. E aí existe um relacionamento. Deus, povo. Povo e Deus. Tá bem? Então, todos os que consideram isso vão entender que esse é um princípio do governo de Deus. Então, são vários tipos, irmãos, que nós temos aqui. E durante esses dias nós vamos continuar analisando mais desses tipos. E nós vamos desenvolver isso mais ainda, nessa série aqui. E que Deus possa ir abençoando a nossa alma, que Ele possa ir nos ajudando. Vamos orar ao Pai. Pai que habitas nos céus, nós te agradecemos porque cremos e sabemos que vós levastes o teu povo do antigo Egito para fora do Egito, através do deserto, para a terra prometida. Nós oramos nessa noite para que nós não venhamos vacilar, assim como eles vacilaram, mas que nós possamos ser leais a Ti. Oramos para que nos ajude a sermos fiéis. Oramos para que possamos entender as coisas da perspectiva Tua e não da nossa. Ajuda-nos a permanecer na Tua presença como um povo distinto, um povo separado. Nós te oramos. Em nome de Jesus. Amém.